Olá, bem-vindo você que nos acompanha no canal São Jerônimo. Vamos iniciar um mini curso sobre o livro de Josué. Livro escolhido pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil para ser estudado pelas comunidades. O nosso mini curso acontecerá em 4 etapas. Vamos ao primeiro. Eu sou Frei Jacir e vou tratar neste nosso primeiro encontro sobre a autoria, a estrutura, a teologia e poder oferecer algumas chaves de leitura para compreender esse livro tão importante para a Bíblia. Pouco estudado e muito utilizado na história, seja do judaísmo ou do cristianismo. Não saia daí. Vem comigo. Eu creio que você vai se encantar com este estudo. Poderá ser difícil? Pode, porque é um livro muito pouco estudado. Trata-se de uma catequese que sustenta a luta. O livro de Josué é fundamental para a compreensão da relação de Israel com a terra e com Deus, que o escolhe como povo, faz com ele uma aliança, exige uma fidelidade e lhe dá a terra como dom, mas que deve ser conquistada. Aí já lhe deu uma primeira pista. Fundamental desse livro é a terra e a relação com Deus. Vou começar com várias perguntas. Quais são elas? Que serão respondidas ao longo da apresentação. Então, a primeira pergunta é: por que Israel conquistou ou ocupou a terra de Canaã? Porque a imagem de Deus é de violento e sanguinário. Porque Deus oferece uma terra que já tinha dono? Qual a teologia que sustenta o livro de Josué? Quem escreveu e quando foi escrito esse livro? Qual a estrutura literária do livro de Josué? Qual a relação entre Moisés, Josué e Jesus? E uma última pergunta. Em que a arqueologia contribui para compreender esse livro? Você sabe o que é arqueologia? Vou explicar mais na frente. Não saia daí. Essas perguntas surgem por causa das dificuldades que encontramos ao ler este livro. Primeiro, corre o risco de fazer uma leitura fundamentalista, isto é, de achar que tudo que o livro narra aconteceu como está escrito. Aliás, isso é difícil para nós pesquisadores, para todas as pessoas que estudam esse livro, porque de fato ele é um pouco complicado do ponto de vista histórico. Do ponto de vista narrativo, catequético, não. A arqueologia, isto é, estudo das escavações das coisas antigas, demonstra que não é bem assim. As narrativas do livro de Josué não são históricas. Trata-se de uma narrativa catequética que une o sagrado, violência e fé. Poxa, sagrado, violência e fé. É isso mesmo, você vai compreender. Segundo, o livro de Josué foi usado para justificar as cruzadas. Lembra quais são as cruzadas? Aquela tentativa de resgatar a Terra Santa para a Igreja Católica que aconteceu ali na Baixa Idade Média, aí no início do ano 1000. Estas cruzadas mataram muitos em nome de Deus e do poder da igreja. Judeus sionitas, do início do século XX, fizeram o mesmo, mataram muitos judeus, justificavam o extermínio de não-judeus, isto é, os palestinos, que ocupavam as suas terras. E sabe por quê? Na inspiração do livro de Josué. E ainda hoje perdura no Estado de Israel esta destruição daqueles que os judeus não aceitam como donos da terra, os palestinos. E não só os judeus, povos modernos cristãos de grande poder econômico também se valeram do livro de Josué para justificar a dominação de outros povos. Veja, por exemplo, o extermínio de populações indígenas no Brasil. Quantos morreram por causa da cruz e da espada que aqui chegou com os portugueses? Uma outra questão.
o nome Josué é fundamental para a compreensão do livro. Yoshua. O seu nome significa, Yoshua, Deus é o Deus da a salvação. E olha só, Josué tem a relação com Jesus. Yoshua é o mesmo nome, é a transliteração do nome hebraico, Yoshua, para Yoshua, Jesus. Já pensou nisso? Veremos mais adiante. Que esta é também uma chave importante para compreender o livro de Josué. Em nosso tempo, um livro está sempre associado ao seu autor. E não é bem assim. Pois o autor, como diz, livro de Josué, pode ser apenas uma pseudônimo, ou um nome falso, ou uma atribuição que dá valor, que nós chamamos patronímica, para valorizá-lo. Na Bíblia, atribuir um salmo ao rei Davi ou um livro ao rei Salomão, ainda que eles não sejam seus autores, tem como objetivo conferir autoridade ou importância ao texto. Uma leitura superficial do livro de Josué pode nos induzir a pensar que ele seja o autor, né? Visto que esse personagem é o que predomina na narrativa ao lado de Eliezer, filho de Arão, e Finéias, filho de Eleazar. Já percebeu que estamos tentando explicar a questão da autoria do livro. Na verdade, estamos diante de uma questão que oferece várias possibilidades. Quais são elas? A primeira, podemos identificar as seguintes opiniões sobre a autoria do livro de Josué. A primeira, que Josué é o autor. Essa hipótese, a mais antiga, é defendida pela tradição rabínica dos judeus que interpretavam a Bíblia, conforme atesta o Talmud babilônico, que é o texto, que é um livro de interpretação da palavra feito pelos judeus. Foi feito na Babilônia 400 anos antes de Cristo, que os judeus estudam até hoje. Então, lá afirma que Josué é autor. Essa hipótese é bastante contestada e ela encontra dificuldades para explicar como é que Josué poderia ter escrito a sua própria morte. Leia lá em Josué 24, 29 a 30. E talvez podemos dizer uma outra coisa, é como identificar Moisés, por exemplo, como livro do Pentateuco. Hoje não se aceita mais isso. Outra hipótese, as fontes ou os autores do Pentateuco, isto é, os livros de Gênesis, Êxodo, Levítico e Número, produziram também o livro de Josué. Então seria essa a ideia, estas fontes. Quais são essas fontes? A javista, a eloísta, a sacerdotal, a deuteronomista. Ela passou a ser considerada a partir de um alemão que chamava Julius Wellhausen, que morreu em 1918. Ele foi um grande teórico dessa hipótese da formação do Pentateuco, chamada hipótese documental. Isso significa afirmar que o livro de Josué é resultado do trabalho redacional, sobretudo da fonte javista, que começou a escrever os textos ali por volta do ano 950 a.C., com a presença de extratos dessas outras fontes, a eloísta, a sacerdotal e a deuteronomista, encontrado nesse conjunto de livros que nós chamamos de Pentateuco. Pentateuco. Você já deve ter estudado esses livros. Quero lembrar que cada uma dessas fontes tem uma característica. Por exemplo, a narrativa de Gênesis, lá no início, que fala duas narrativas. Uma é sacerdotal, aquela primeira, que tem toda aquela história mostrando Deus fez isso, haja luz, e o sacerdotal gosta muito de genealogias. E a primeira é a fonte, a segunda narrativa lá da maçã e tudo mais, é javista. Então, cada uma delas tem uma intuição. Dessa hipótese, resulta afirmativo que temos um hexateuco. Olha que palavra grega, né? Hexa. Se fala muito do Brasil ser hexacampeão. Então, nessa explicação, se entenderia o seguinte, que você tem o livro do Gênesis, do Êxodo, Levítico, do Número.
temos outro livro que daria continuidade, que seria o livro de Josué, e que o Pentateuco seria formado, então, por 6 livros. Com isso, se entende que o livro do Pentateuco deixa de ser uma obra completa, independente em 5 livros, passando então a ter o livro de Josué, a ser a sua continuidade numa obra de 6 livros. Isso justifica, porque Josué então continua a missão de Moisés após a sua morte, conforme relata lá Deuteronômio 34. Essa teoria defendida por esse alemão de nome Wellhausen foi aceita no meio acadêmico, isto é, entre os estudiosos, mas rechaçada, refutada posteriormente, com a justificativa de que o livro de Josué forma uma outra obra. Qual é? Uma obra que nós chamamos de obra histórica deuteronomista, composta pelos livros de Juízes, primeiro e segundo livro de Samuel, primeiro e segundo livros de Reis, a qual tem um viés histórico na parte da conquista de Canaã e chega ao exílio da Babilônia. Olha aí a imagem, aquela hipótese então ligado, mas não, então se chega à conclusão que Josué forma uma outra história. O deuteronomista, que é um grupo teologal, dizemos assim, uma comunidade teologal, que produziram vários textos. A Bíblia, lembre-se, que ela é uma junção de vários modos de pensar e de escrever, de interpretar a história do povo de Israel com Deus. Então, aí vem a questão. O livro de Josué seria da fonte deuteronomista, que uniu aos demais livros dessa tradição. Então, essa obra histórica. As tradições que aparecem no livro de Josué são diferentes das do Pentateuco. Essa posição foi defendida por um estudioso chamado Martin Noth, que morreu em 1968. Noth também defendeu que a obra histórica deuteronomística foi fruto de um único redator que a compôs na Palestina no século VI, antes de Cristo. Após a catástrofe daquele famoso exílio da Babilônia, que o povo foi, as lideranças foram para a Babilônia e lá ficaram 50 anos, né? E que levou o reino do sul, Judá, para o exílio. Então, o objetivo do livro de Josué era o de explicar tal situação a partir da apostasia, isto é, do abandono da fé em Deus ou da fé em Javé. Em relação à datação, podemos falar de 3 textos da época. Josias, 640 a 609, ele que fez uma grande reforma, e dos períodos do exílio da Babilônia, de 587 até 539. 596, a primeira deportação. Ou do pós-exílio persa, entre 538 a 333. Então, dessas hipóteses que aí ficaram. A estrutura do livro de Josué é muito simples. Normalmente a divisão é feita em 2 blocos. A da conquista e da divisão da terra, seguida do discurso de despedida de Josué. Outra estrutura é essa daí. Primeiro, a introdução, discurso inicial de Deus a Josué, encorajando a conquistar a terra e prometendo que estaria com ele na luta. Deus pede também a Josué que siga as ordens deixadas por Moisés e que ele seja um fiel seguidor da Torá. A primeira parte é chegada em Canaã e conquista da terra prometida, sob a liderança de Josué, a tomada de cidade e lista de reis vencidos. A segunda parte, a repartição da terra entre as tribos e da cidade, refúgio e as levíticas. Promessas de Deus são cumpridas. Conclusão com a renovação da aliança em Siquém e o discurso final de Josué. Finalizando essa questão da estrutura, podemos dizer que o foco dado à aliança na introdução de Deus com Josué, seguido do pacto de Josué com Moisés e o cumprimento da Torá,
isto é, da lei, é retomada na conclusão com a renovação da aliança em Siquém, para dizer que Javé, que Deus é o Deus da aliança, que Javé é o Deus da aliança, e não pode ser mais rompida jamais por Israel. E lá, inclusive, no final diz que a terra foi repartida e depois disso ela descansou em paz. Olha que maravilha. O relato da morte de Josué, no capítulo 24, 29 a 33, é considerado, nessa estrutura, um acréscimo ao texto. Não faz parte do texto original. Excluindo, pois, na estrutura a introdução e considerando a estrutura concêntrica, isto é, tem as duas partes laterais e o mais importante está no centro, conforme o pensamento do semita, do judeu, podemos dizer que no centro do livro estão a defesa e repartição da terra, capítulos 13 a 22. Sendo que a conquista da terra, capítulos de 1 a 12, e o discurso de despedida de Josué, 23 e 24, constituem as partes do sanduíche, isto é, colocado uma lateral e lá no centro a questão da terra. Então, essa foi a nossa explicação sobre a estrutura. Agora, nós vamos ver, vou te apresentar, 7 chaves de leitura para compreender o livro de Josué. Quais são elas? Terra, imagem de Deus violento, a questão da arqueologia, 4, a idolatria, 5, a lei, a Torá, 6, a liturgia e, por último, a nossa 7ª chave será a relação de Josué com Jesus e entender o projeto de um e de outro. Então, a primeira metade do livro de Josué trata da conquista de Canaã sob a liderança de Josué, exterminando os inimigos e conquistando as cidades, como Jericó, no capítulo 6, Ai, no capítulo 8, e outras no capítulo 10 e 11. Então, conquista e repartição da terra, como já havia dito, é o tema central do livro. Então, aí está a nossa primeira chave de leitura, a teologia da terra. Ela é promessa, ela é conquista pelo grupo de Josué, e também ela é dom de Deus. Deus dá a terra, mas ela deve ser conquistada. Os profetas do século VIII denunciaram a posse da terra em nome de poucos, o que resultou na formação de 2 grupos. Os príncipes, isto é, os nobres da terra, e os pobres da terra. O rei Josias, em 622 antes da Era Comum, ou antes de Cristo, tentou reverter essa situação através da sua reforma deuteronomista, mas isso não foi possível, infelizmente. Veio o cativeiro da Babilônia em 597, depois em 587, e o povo por Nabucodonosor foi levado escravo. O povo não, as lideranças, a nata, possivelmente umas 15 mil pessoas. E ali eles ficaram na Babilônia, atual Iraque, até o ano de 536 antes da Era Comum. Foram para lá os proprietários da terra de Canaã, os nobres, por ser a liderança do povo. Então, eles foram levados para o cativeiro. E os outros ficaram em Israel, ou ficaram em Canaã, na terra de Canaã. E esses vão ser chamados, então, os pobres. E, por ironia, os pobres da terra. Depois da volta do exílio da Babilônia, uma guerra ideológica, aliás, não na volta, lá mesmo, uma guerra ideológica foi travada entre o grupo dos exilados, aqueles que estavam longe da pátria, que são os antigos proprietários da terra, com os que ficaram em Jerusalém. Esses tinham cultivado a terra, né, feito aliança com os povos não judeus, e foram chamados os que ficaram de povos da terra pelos judeus. O profeta Ezequiel, que estava no exílio, prometeu que essa terra voltaria para os seus antigos proprietários, mas que o seu dono seria Deus. Esdras e Neemias, na volta do exílio, fazem a purificação da raça a partir da lei.
da lei. Foi uma luta difícil e dramática. Quem tinha casado com mulheres estrangeiras foram obrigados a deixá-las e arrumar outras mulheres. Os sacerdotes dominavam o povo em nome de Deus. Todos deveriam pagar o dízimo. Então, esta foi a briga entre os donos da terra e o povo da terra. Então, e tinham que pagar o dízimo para quem? Para o templo, que foi reconstruído. A pergunta que se impõe é: o que isso tem a ver com o livro de Josué? Pois ele narra fatos que ocorreram possivelmente 700 anos antes do exílio da Babilônia. Porque Josué está ligado a Moisés, quando sai do Egito, por volta do ano 1200. Acrescente a isso outras perguntas tais como: a conquista da terra de fato aconteceu como descreve o livro de Josué? O que poderia ter ocorrido? Uma conquista pela espada ou uma ocupação pacífica? A partir de alianças com a população local? Não seriam esses os relatos de conquista da terra uma releitura do redator deuteronomista no fim do exílio babilônico, em 536, com o objetivo de justificar o motivo por que eles estavam em exílio? O que significa dizer que Josué conquistou a terra porque era fiel a Deus, mas nós, os exilados, a perdemos por causa da nossa infidelidade e da nossa idolatria. Então, olha, eu estou muito tempo depois e estou projetando do passado um presente, uma coisa para o futuro. E a questão é, não seria isso um dos objetivos dos redatores do livro de Josué, numa releitura dos fatos, colocados por escrito de forma extraordinária e historiográfica, isto é, não a partir da história como tal, muito tempo depois? Eu te diria sim, parece que sim, esse é o objetivo. E a questão é, caso os exilados mutassem de atitude, a misericórdia de Deus agiria, devolvendo-lhes a terra. Com isso, fica garantida a ação de Deus na história de Israel, com a teologia da terra. Os repatriados deveriam tomar ciência da importância e observar a Torá, a lei dada por Deus ao seu povo, como fizeram Esdras e Neemias. Em que o livro de Josué ajuda? Vejamos. E aí está a nossa segunda chave de leitura, a fidelidade, a aliança e a observância da Torá para garantir a terra. Né? A Torá são as leis, que parte dos 10 mandamentos das tábuas da lei dada a Moisés. Então, no início do livro, Deus pede a Josué que seja fiel ao livro da lei. A Torá, conservando ante seus olhos, meditando-a dia e noite e praticando seus preceitos, de modo que ele pudesse ser bem-sucedido na tarefa a ele confiada. Isso está em Josué 1:8. O livro termina com o povo declarando a fidelidade a Deus e Josué selando uma aliança com o povo, estabelecendo para eles leis e mandatos de Siquém. O capítulo 24 e 25. Está vendo como a lei é fundamental nesse livro? Josué escreveu as cláusulas do livro da lei e pegou uma tábua e ergueu sob o carvalho do santuário do Senhor. E disse ao povo que ela seria testemunha contra eles. Josué disse assim ao povo: olhai esta pedra, que será testemunha contra nós, pois ouviu tudo que o Senhor nos disse. Será testemunha contra vós, para que não possais renegar o vosso Deus. Josué 24, 27. Assim, a aliança com Moisés foi renovada por Josué. O amor e obediência à Torá é algo que todo israelita deveria passar de geração em geração. Foi assim com Moisés, Josué, e deveria ser com seus seguidores, os israelitas de todos os tempos. Josué, no fim de sua missão, insiste com o povo sobre a questão da idolatria. E aí está a nossa terceira chave de leitura.
A idolatria não pode fazer parte da caminhada do povo. A idolatria não pode fazer parte da caminhada do povo. Caso assim agisse, Deus os mataria e destruiria. Josué 24, 20. Josué, já no fim de sua missão, insiste com o povo sobre a questão da idolatria. Se abandonardes o Senhor, disse ele, e servides outros deuses estrangeiros, ele se voltará contra vós e depois de vos ter tratado bem, vos matará e destruirá. O povo havia lhe dito que não abandonaria Javé. Essa promessa serviu para incutir nos exilados o desejo de voltar e ser fiel a Deus. Seguir outros deuses significava perder a terra e atrair a ira divina. O capítulo 22 trata da questão de adorar a Javé, Deus fora da Palestina. A resposta é que o culto só é possível em Jerusalém. O pacto de Siquém, Josué 24, foi a garantia do seguimento de Deus, do seguimento de Javé. Outra chave importante para compreender o livro de Josué é a questão da violência em nome de Deus. A imagem de Deus violento e guerreiro no livro de Josué. Que questão complicada. Essa imagem de Deus violento é um problema para nós. Seria esse o Deus de Israel? Os israelitas matam, mas quem faz isso é Deus, o que justifica, evidentemente, tais atitudes. Trata-se de uma guerra santa, criada pelas 12 tribos na época de Josué. Teria de fato esse tipo de guerra ocorrido ou foi uma interpretação teológica ocorrida após a conquista da terra? Ou melhor, é guerra santa ou guerra de Deus? Imagino os donos da terra voltando do exílio e travando uma luta com os pobres da terra, aqueles que tinham ocupado a terra ou ficado na terra. Eles buscaram fundamentação nas lutas de Josué. Eles quem? Os que estavam voltando do exílio da Babilônia. Destruir, matar e apossar dos bens dos dominados em nome de Deus parece não ter sido problema para Josué e seus liderados, conforme o que estabelece a Guerra Santa em Deuteronômio 21 a 20. No capítulo 5, Deus é o chefe do exército. 5:14. Jericó cai mediante uma grande procissão litúrgica. O capítulo 21 e 21 do livro do Deuteronômio dá as coordenadas de uma guerra santa ao orientar. Quando saíres na guerra contra teus inimigos e vires cavalos, carros e um povo bem mais numeroso que o teu, não terás medo deles, porque contigo está Javé, teu Deus, que te tirou da terra do Egito. O sacerdote, então, profere essas palavras de incentivo para os combatentes, garantindo que Deus combate com eles para dar-lhes a vitória. Ao chegar a uma cidade para atacá-la, a primeira atitude é de propor a paz e o povo aceitar servir Israel com trabalhos forçados. Caso isso não acontecesse, os israelitas deveriam passar a fio da espada todos os homens, e apossar como despojo de guerra de mulheres, criança, gado e os outros bens da cidade. Deuteronômio 20, 10, 20. Esse modo de falar do sagrado era comum naquela época. Israel fez uso desse recurso para falar de Deus e de Israel. Assim ficaria mais fácil para o grupo de Josué e outros povos conquistados ou não. Assim como os que voltavam do exílio entenderam a ação de Deus. Vamos falar agora de mais uma chave, a questão para compreender o livro de Josué, a arqueologia. A arqueologia tem sido fundamental para compreender os relatos bíblicos, suas discrepâncias entre o achado arqueológico e o relato bíblico historiográfico. É uma ciência antiga, que tem o seu campo específico, não que ela vai dizer a verdade sobre a Bíblia, porque a Bíblia é uma coisa, a arqueologia é outra. Mas a arqueologia ajuda a colocar em evidência o texto e devolver o texto na sua essência como teologia. Vamos entender isso? Então, vamos a essa próxima chave, que é a arqueologia
a conquista de Canaã não foi bem assim, é o que diz a arqueologia para nós. Então, a conquista de Jericó e da cidade de Canaã não foi bem assim. Ficou interessado em entender isso? Então, vamos lá. A Bíblia traz a memória libertária de um povo. A arqueologia, como ciência em diálogo com a teologia e a Bíblia, ainda que em campos distintos, serve na compreensão do texto bíblico. Ela não tem a palavra final. Uma coisa é a Bíblia, outra é a arqueologia. Não existe uma arqueologia bíblica. Em relação ao livro de Josué, descobertas arqueológicas citam uma muralha destruída em Jericó por um terremoto em um período anterior ao que é descrito no livro de Josué, isto é, no século III, na volta dos judeus do Egito, sob a liderança de Josué. Teria sido esse evento contado de modo historiográfico, não real, mas relacionado com a fé? Tudo indica que sim. Teorias arqueológicas sustentam que Jericó foi destruída no século XIV antes da Era Comum. Homer afirma que as escavações de Jericó na década de 50 pela senhora Cannon demonstram a impossibilidade de ler Josué como um relato histórico. A conclusão que decorre dessas hipóteses é que Jericó como cidade nem existia na época da chegada de Josué à Terra Prometida. Existiam sim grupos dispersos que ocupavam a região, com os quais, considerando o relato dessa época, Josué fez aliança para ocupar novamente Canaã. O mesmo aconteceu na volta dos exilados de Babilônia. Cidades destruídas pelo grupo de Josué não existiam à época ou foram destruídas posteriormente. Assim, não houve uma conquista, como descreve o livro de Josué. A cidade de Jericó e de Ai já estavam abandonadas na época de Josué. Essas descobertas arqueológicas nos levam a dizer que o relato do livro de Josué está no campo da fé e nada mais. Está no campo da fé e nada mais. Vejamos então agora uma outra chave de leitura. Para compreender essa questão da liturgia como ponto de partida para garantir a terra conquistada na tomada de Jericó e na Assembleia de Siquém. Então essa é a nossa sexta chave, que esses textos foram compostos na perspectiva litúrgica a partir da fé. Então, para compreender essa questão, vejamos alguns textos. A tomada de Jericó trata da liturgia de entrada da terra da promessa. Muros caem, simbolicamente. Trombetas não teriam o poder de derrubar muralhas, mas de alimentar liturgicamente a fé de um povo que ansiava voltar para a terra prometida. Sem a terra reconquistada, a vida não aconteceria na volta do exílio babilônico. A presença na terra prometida foi sinal de bênção para Abrão, de luta para Moisés no Egito e de conquista para Josué em Canaã, e de esperança para os exilados ao se recordarem das façanhas do rei Josias. Josué, esse texto, Josué 24, 1 a 28, que é a Assembleia de Siquém, relata a união de todas as tribos no centro da terra prometida. Siquém, para celebrar a conquista definitiva da terra e reafirmar liturgicamente o pacto da aliança com Javé, o Deus que libertou o povo da escravidão do Egito. Ele fez sua parte, agora caberia ao povo celebrá-lo, demonstrando a sua fé e obedecendo às leis previstas na Torá. Já o texto de Josué 23, 1 a 16, trata da relação da conquista da terra com o cumprimento da lei, da Torá, condição necessária para manter a terra nas mãos do povo da aliança. Josué fez o seu discurso final apelando ao povo pelos deveres e direitos da terra dada por Javé. Nessas três passagens, ainda que tenhamos enfoques distintos e seja descrita em épocas e contextos diferenciados,
Em todas elas, o tema que move é a terra da promessa. Ela é o maior dom de Deus dado ao seu povo escolhido. Por ela, cada israelita era chamado a lutar e estar sempre no movimento de conquista. Por isso o Pentateuco termina com a morte de Moisés e a sua não entrada na terra, para lembrar que ela é sempre um dom e uma conquista. Josué, por outro lado, entra de forma litúrgica na terra de Canaã e nela morre, reafirmando o cumprimento da Torá dada a Moisés. Uma coisa é certa, muitas lutas estariam ainda por vir. Colocados no patamar litúrgico, reconquistar a terra era uma questão de fé e de agradecimento a Deus. Recomeçar sempre, seja no exílio da Babilônia ou no pós-exílio da dominação persa, que foi de 538 a 333. As trombetas feitas de chifre de carneiro, no relato de Jericó, relembra o carneiro que foi sacrificado no lugar de Isaac por Abraão, como prova de fidelidade. Então, assim como Josué 6, que é a retomada de Jericó, Gênesis 22 é uma liturgia de fidelidade a Deus. As trombetas eram e continuam sendo usadas nas celebrações litúrgicas no judaísmo, como no anúncio de um jubileu, assim como no dia do Ano Novo Judaico, celebrado, que é o Rosh Hashanah. A liturgia da tomada de Jericó é uma celebração, portanto, de uma fidelidade a Deus. Moisés, por ordem do Senhor, escolhe 12 homens, um de cada tribo, para conquistar a terra prometida após a saída do Egito. Eles deveriam ir à frente para explorar, espiar a terra de Canaã. E na lista dos escolhidos, termina com a decisão de Moisés de mudar o nome de um deles, de Oséias, que é da tribo de Efraim, filho de Num, para Josué. Agora, então, Oséias passa a ser Josué. Opa! Então, já estou te falando de uma outra chave de leitura. No nome de Josué, ele tem relação com o nome de Jesus. Mas primeiro entendamos essa questão. Josué em hebraico, Yoshua, nome que significa Yahvé é a salvação, resulta da junção da partícula Yah, de Yahvé, com Shin, que significa salvar. Então, Josué recebeu o encargo antigo de manter viva a memória e os ensinamentos da Torá, recebida por Moisés. Então, no nome de Josué, escolhido por Moisés, está a salvação, que tem relação com Jesus. Vejamos. No Segundo Testamento, o Messias enviado por Deus para liderar o povo na construção do seu reino, recebe o nome de Jesus, ou também Yoshua, que é a transliteração grega do nome hebraico Josué. Então, com isso, no nome de Josué está a salvação, a qual tem relação com a missão de Jesus, que é trazer a salvação para o povo judeu. Com isso, ficou estabelecida a relação entre o nome e a missão de Josué e de Jesus. O que nos leva a afirmar que no relato bíblico existem dois Yoshua, o filho de Num, Josué, e Yoshua, o Jesus de Nazaré, aliás, de Belém, mas com residência fixa em Nazaré. E talvez teria nascido em Nazaré e não em Belém. Bom, mas deixa isso para outro momento. Ambos lutaram pela vida na terra e na terra da vida do povo de Deus. O livro de Josué, no modo como é apresentado na sua redação final, pode parecer um único redator. Já estou falando da conclusão do nosso tema. Então, uma primeira conclusão é: o livro existem vários autores, sendo mais importante os autores do pós-exílio. Ele é fruto, então, de várias épocas e conquistas, é a primeira conclusão, o que resultou nas historiografias diversas. Antes do exílio babilônico, a questão da conquista da terra era fundamental, e com ela a visão de Javé, um guerreiro que legitima conquistas sangrentas do povo, da própria terra que ele prometeu ao país. Já na sua redação pós-exílica, a Torá ganhou um lugar de destaque.
O povo deveria segui-la com fidelidade. Não podia ser mais permitida a idolatria em Israel. Após a conquista da terra, tornou-se fundamental a fidelidade à Torá. Seguir os deuses de outros povos, cometendo o pecado da idolatria, significava perder a terra. Segunda conclusão, Josué foi o discípulo predileto de Moisés. Com ele, a Torá continuaria sendo observada pelo povo da aliança. A terra dada como promessa foi conquistada pela habilidade de Josué, um valente guerreiro, que teve a sua imagem projetada na figura de Deus, de Javé, o Deus dos exércitos, que vence as guerras e mata. Josué é a projeção da imagem de Deus guerreiro. Terceira conclusão, Josué é um livro recheado de historiografias. Se os fatos aconteceram tais como descreve nos relatos, é passível de controvérsias. Uma coisa é certa, na vida não há conquista sem lutas e fidelidade a um projeto de esperança. Então, portanto, terceira conclusão, o livro é uma narração catequética teológica, não é narrativa histórica, não é história como nós pensamos hoje. Por fim, podemos constatar que os relatos acima e de tantos outros povos no livro de Josué serviram para fundamentar a teoria de que esse livro não é o ponto de partida para explicar a formação de Israel. Seus redatores são de épocas discentes, fim do reino de Deus, fim do reino de Judá e exílio da Babilônia e período persa. Eles souberam inventar uma história na perspectiva litúrgica para alimentar a fé em Israel. Por último, projetos políticos atuais que defendem a violência em nome de Deus não merecem apoio dos cristãos. Não podemos repetir a leitura fundamentalista do livro de Josué, feita no passado pela igreja, cristãos e judeus. Que tenhamos um Brasil sem armas, com terra para todas. Essa esperança que moveu os seguidores de Josué, de Jesus, e que deve inspirar e sonhar, nos inspirar e sonhar sempre, ainda que somos também violentos. Paz e bem e até a próxima aula. Compartilhe, né? E como sugestão, se você quiser acompanhar os nossos cursos, não deixe de ler esse livro, o livro de Josué, Nós Serviremos ao Senhor, da editora Paulinas. Assim como este outro aqui, o livro de Josué, Uma Luta pela Terra, Dom e Ecologia, Dom e Conquista, feito aqui por biblistas do CEBI de Minas Gerais. Então, do CEBI de Minas e da editora Paulinas. Bom estudo para você, boa próxima aula sobre esse livro de Josué. Pode achar difícil? Não, fique tranquilo. Com o tempo, assimilamos a mensagem profunda desse texto. Um abraço, fique com Deus e até a próxima, se Deus assim o permitir.